Olá, velejantes! Hoje a gente vai começar mais uma série de vídeos aqui do canal e eu aproveitei uma das leituras coletivas para dar início a essa série. Hoje eu vou contar para vocês sobre como foi reler o Hobbit, o livro que a gente leu na nossa leitura coletiva de fevereiro do Clube das Otárias, o clube de leitura do qual eu sou uma das organizadoras. E também eu vim apresentar o meu mais novo projeto, que vai dar início a essa nova série de vídeos, que é o projeto De Volta para a Minha Terra-média. Qualquer semelhança do nome do meu novo quadro com o nome de um quadro de um famoso programa de televisão brasileira não é mera coincidência. Fazer algumas releituras de certos livros nos dá a sensação de retorno ao lar, como se a gente voltasse para casa. Então, eu resolvi aproveitar o ensejo da leitura coletiva, onde eu reli o Hobbit, para reler outros livros também do Tolkien que eu li há muito tempo e para já fazer algumas leituras de outros livros do autor que eu ainda não li. Existem várias formas recomendáveis de como ler Tolkien, né? Por onde começar, qual a sequência a seguir. É claro que cada um lê como quiser, mas existem algumas sugestões de formas para ler pelo menos as obras do Legendarium. O que é o Legendarium? O Legendarium compreende as obras do autor que se passam em Arda, que por sua vez é o mundo fictício todo que o autor criou, né? Onde está inserida a Terra-média, que todo mundo conhece mais, né? E a criação de Arda foi narrada no Silmarillion. Ali a gente vê toda a mitologia, né? Como é que ele criou isso. Então, os livros do Legendarium são os que seguem essa sequência criada no Silmarillion, que se passam naquele mundo, que seguem uma cronologia e que seguem as eras conforme se iniciou no Silmarillion. Por isso que a ordem cronológica para a gente ler os livros do Legendarium iria da primeira era até a quarta era. O início de tudo foi ali no Silmarillion, como eu falei, né? Vai começar a primeira era ali no Silmarillion. Então, pela ordem cronológica do autor, do mundo que ele criou, começaria pelo Silmarillion. Aí tem formas mais avançadas que até a gente acha os tutoriais na internet para quem já conhece mais a obra. Lê umas partes de um livro, corta para o outro, vai e volta. Isso porque tem algumas histórias narradas no Silmarillion que a gente vai ter os livros à parte, mais detalhados, né? Como o Beren e Lúthien, como os filhos de Húrin. Então essa é uma forma também. Só que o Silmarillion, que sempre vai ser a base ali para começar pela ordem cronológica, é um livro muito complexo. Então, nós temos a ordem que é indicada para quem está começando a ler o autor, que basicamente é a ordem de lançamento dos livros dele. É a ordem cronológica do nosso mundo, digamos assim. E o primeiro livro publicado foi o Hobbit, que também é o que tem o menor grau de complexidade. Eu já falei sobre isso especificamente, sobre por que começar a ler pelo Hobbit, já meio que falei ali sobre a premissa dele, então eu não vou me estender muito assim, por que tem que começar por ele, porque eu já fiz um vídeo com isso, vou deixar aqui nos cards, vou adicionar aquele vídeo na playlist que eu tô iniciando oficialmente hoje, com esse quadro novo, né? Mas eu expliquei direitinho isso, né? Da complexidade e tal, porque que é interessante começar pelo Hobbit. Então eu escolhi o Hobbit para nossa leitura coletiva de fevereiro. Se você não ouviu ainda falar, nunca me viu explicando sobre essa leitura coletiva, eu e mais 3 booktubers temos o Clube das Otárias e nós organizamos essas leituras, então cada mês uma de nós é a curadora. Fevereiro foi meu primeiro mês, né? A gente começou esse ano, assim, nesse formato. E como nenhuma das minhas parceiras das outras organizadoras tinha lido Tolkien, e tem uma galera ali, né, que participa das leituras com a gente que também não, escolhi o Hobbit para incentivar o pessoal a ler. E pelo jeito deu certo, que já teve gente comprando O Senhor dos Anéis e se interessando pelo mundo.
Então a minha sementinha foi plantada com sucesso em alguns casos, fiquei muito feliz por isso. Vou deixar aqui nos cards também a live que a gente fez, né? Porque sempre no final das leituras, que é no final do mês ou no início do mês seguinte, a gente faz uma live de encerramento, aí a gente conversa sobre a leitura que a gente fez com spoilers, tá? Na live tem spoilers, aqui nos meus vídeos eu dou o mínimo de spoiler possível, né? Mas na live sim tem, era pra quem já tinha lido mesmo. Então tá aqui nos cards, né, se quiser dar uma olhadinha. E como pra mim foi releitura, né, eu reli depois de muito tempo, resolvi, bom, agora eu vou reler os outros, né, vou reler o Senhor dos Anéis na sequência, né, porque o Hobbit serve como prelúdio pro Senhor dos Anéis. E já comecei a releitura, já li A Sociedade do Anel. E eu estou relendo nas edições mais novas, que são da editora HarperCollins, que é essas edições bonitas, de capa dura, né? Então eu tô adquirindo elas aos poucos para fazer essas releituras, porque eu tô gostando muito do trabalho que eles fazem. A tradução é toda revisada também, enfim, é um trabalho bem legal. E então eu vou ir relendo conforme a ordem de publicação, seguindo assim mais os livros do Legendário. Claro que eu posso nesse meio tempo enfiar umas leituras aí de outros que não fazem parte do Legendário também, tá? Aí eu vou estar avisando se eu trouxer essas leituras para nossa série, mas eu também só quero ler agora e reler nesses livros da HarperCollins. Então, por exemplo, tem algum livro ali que ainda eles não lançaram, eu não vou atrás de comprar de outra editora, eu vou esperar eles lançarem, então talvez eu tenha que pular alguma coisa, né, já fica avisado aqui. E também lembrando que temos alguns livros do Legendário que nunca foram publicados no Brasil, tá? Então, obviamente, aqui só vai entrar os livros publicados no Brasil. E tem alguns livros do Legendário que eu nunca li. Então eu vou ir avisando quando pra mim for leitura ou quando for releitura. Na internet a gente encontra facilmente a ordem de publicação dos livros, mas né, eu vou seguir a ordem mais me baseando no Legendarium. Os outros que não fazem parte do Legendarium, eu não vou ligar muito pra ordem de publicação. Se me der vontade de reler ou de ler algum que eu não li pela primeira vez, eu vou ler, tá? Esses que não fazem parte são aqueles tipo Mestre Gil de Rã, Ferreiro do Bosque Grande, que são histórias à parte. A ordem dos livros do Legendário do Tolkien, publicadas no Brasil, ou pela HarperCollins, ou pela Martins Fontes, ou pelas duas, é O Hobbit, o primeiro, seguido pelo Senhor dos Anéis, As Aventuras de Tom Bombadil, O Silmarillion, A Última Canção de Bilbo, Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin. Aí os outros que não são do Legendário estão espalhados ali no meio, eu não vou citar. Se eu inverti alguma ordem ou esqueci alguma coisa, me desculpem, mas lembrando que aqui eu só citei os do Legendário. Tem alguns poréns ali nessa lista, algum livro que tá mais difícil, tá mais raro, né? Então, assim, eu vou falando conforme chegar a hora. Pode ser que por essa questão talvez da HarperCollins não ter publicado ainda e eu não ter o livro da Martins Fontes em casa, eu tenho que pular alguma coisa pra dar continuidade, mas aí eu vou avisando certinho. Mas então vamos falar sobre como foi pra mim fazer a releitura do Hobbit, né? Como é que foi essa minha primeira volta para a minha Terra-média. E primeiro de tudo, eu queria exaltar essa linda edição da HarperCollins. Eles fizeram um trabalho excelente, eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que eu vi, desde a capa, contracapa, ela possui desenhos originais feitos pelo próprio mestre Tolkien, eles respeitam bastante as vontades do Tolkien, né, eles resgatam isso, fazem as coisas conforme ele queria na medida do possível para as primeiras edições, né. Aqui a gente tem o mapa do que é interessante a gente saber, né, ali dessas partes da Terra-média onde se passa a história. Temos algumas coisas relevantes para a história já aqui no mapa. A edição, ela é capa dura, ela tem fitilho, tem folhas amareladas, agradáveis ao toque. Ela veio com um pôster de Valfenda, que é a terra de alguns
elfos, né, do mestre Elrond, que a gente vai conhecer durante a aventura do Bilbo. E essa edição aqui eu ganhei da Carol, no nosso amigo secreto do Clube das Otárias, que a gente fez no final do ano. E eu queria muito essa edição. E as meninas acabaram comprando quando teve uma promoção, né? Algumas delas compraram. E eu fiquei depois me lamuriando porque eu não comprei nessa edição. Porque como eu tinha aquela edição antiga, eu não aproveitei. E depois eu fiquei, ai, nossa, ela é tão linda, eu queria, nossa, como eu queria. A Carol acabou me mandando, junto com os outros livros que ela me deu, ela acabou me mandando essa edição lindíssima aqui também. Eu fiquei muito feliz, foi um dos melhores presentes que eu ganhei nesse final de ano. Eu lembro que a primeira vez que eu li o Hobbit, há muitos anos atrás, nessa edição aqui da Martins Fontes, que é uma edição bem bonita também, né? Tem a capa, eu acho legal, traz o Smaug. Vou guardar com carinho, né? Claro, não vou me desfazer das minhas edições antigas. Eu me senti muito feliz lendo. E esse sentimento não mudou agora na releitura. Sempre que eu vejo a primeira frase que abre o livro, numa toca no chão, vivi um hobbit, o meu coração fica quentinho. Parece que eu tô lá na toca junto com o Bilbo. Parece que eu sou uma cidadã do condado também. E a gente se identifica muito com o Bilbo. Pelo que eu falei com as outras pessoas, todo mundo meio que se identifica. Não tem como não se apegar ao nosso pequeno hobbit aventureiro. Ele é muito carismático. Aí aparece no condado o meu personagem favorito do Tolkien, que é o mago Gandalf, bagunçando toda a vida do Bilbo com aqueles 13 anões icônicos. Partem naquela aventura onde acontece um monte de coisa, onde a gente vai conhecer junto com o Bilbo uma pequena parte da Terra-média que é muito relevante. A gente vai conhecer várias criaturas, vários seres que o autor criou. Aí a gente vai acompanhar o Bilbo e os anões se meterem em muitas enrascadas. Aí a gente vai num fluxo que eles se metem em enrascada, se salvam na enrascada, se metem de novo, se salvam, até o desfecho que é digno de livros de fantasia, né, de livros desse gênero, com uma grande batalha. Eu não lembrava muito bem de alguns destinos de alguns personagens, então teve algumas coisas que pra mim foi como ler pela primeira vez, né, me emocionei. E hoje eu enxergo que essa é uma história de superação. Porque o Bilbo não acreditava nele mesmo. Ele não acreditava no poder que ele tinha dentro dele. O Gandalf acreditava muito mais nele do que ele mesmo. E a gente vê a evolução desse personagem conforme vai passando o tempo. No final, a gente olha para tudo que ele fez. Nossa, como ele cresceu. Tenho muito orgulho dessa história, da evolução do Bilbo. E essa história, como eu já falei, ela serve como prelúdio para o Senhor dos Anéis. E agora que eu tô lendo uma na sequência da outra, que eu percebo o quanto é importante a gente ler o Senhor dos Anéis com a história do Hobbit fresquinha na cabeça. Porque muita coisa que a gente quer saber do final do Hobbit, a gente vai ver. A gente vai ver o destino de alguns personagens ali no Senhor dos Anéis. A gente vai ouvir falar de alguns personagens também. Então é muito legal que faz essa amarração de uma história com a outra. No momento eu tô na leitura do Senhor dos Anéis, eu concluí a Sociedade do Anel e agora eu tô na pausa, porque eu estou lendo o livro da leitura coletiva de março, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Esse livro foi escolhido na curadoria da Jessie, do livro Os Meus Mimos. E vai até dia 27, tá? A live vai ser no canal Livros Meus Mimos no dia 27. E é um livro super fluido, então dá tempo de participar ainda da leitura coletiva, se alguém quiser, né? A gente tem um grupo no WhatsApp. E o link para entrar nesse grupo, participar da leitura com a gente, tá aqui na descrição, tá? É o link de um formulário, aí você preenche seus dados ali e a gente vai te adicionar no grupo, tá? E aqui também na descrição eu vou deixar os canais de todas as meninas, né? Além da Jéssica do Livros Meus Mimos que eu citei, temos a Carol do Cantinho da Causte e a Jéssica do Dia de Livro. E nós quatro somos o Clube das Otárias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês gostem de embarcar pela Terra-média comigo nessa nova série. Não esquece de deixar o seu comentário, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e não esquece de usar o meu link para comprar qualquer coisa na Amazon, que também vai ficar aqui na descrição.
Obrigada por assistirem até aqui, até semana que vem e tchau!